A paz. Hoje, a noite vai ser diferente hoje, né? O texto vai ser a luz de velas, porque eu me mudei, né? E eu não deu ainda para me arrumar a eletricidade, mas eu não vou deixar de falar, né? O que eu tenho que falar, de fazer o texto, e falar para vocês, porque, né? Vai ser iluminado pela luz de vela. Lembrando dos antigos, né? Lembrei do filme de John Wesley. Quando ele se converteu de verdade de coração, ele escutou Gálatas à luz de vela. Aquilo entrou no coração dele que interessava era a palavra que soou forte no coração dele. Então eu espero que essa palavra aconteça o mesmo no seu coração. Então, Atos 21. Paulo chega a Jerusalém e é preso no templo. E aconteceu, que separando-me deles, navegamos e fomos correndo o caminho direito e chegamos até Cós, e no dia seguinte a Rodes, de onde passamos até Patara. Logo que Paulo zarpou de Mileto, porto nas proximidades de Éfeso, viajou até Cós, pequena ilha ao sul de Mileto. No dia seguinte partiu para Rodes, ilha maior ao sudeste, e dali seguiu para Pátara e a leste de Rodes. 21. Prosseguiu viagem de Pátara para a Fenícia, numa longa viagem de 650 quilômetros. 21:2, à borda da ilha de Chipre, e navegando direto para Tiro. Lembrando que Atos 21:21. 2. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. E indo já à vista de Chipre, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando os discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Notas pelo Espírito que não subisse a Jerusalém. Atos 21. Pelo Espírito aqui significa por causa do que o Espírito dissera. O Espírito Santo não estava proibindo Paulo de ir a Jerusalém, pois era da vontade de Deus que ele fosse. Deus estava dando a Paulo um aviso, que muito sofrimento o aguardava na sua ida para lá. Provavelmente o Espírito disse aqui em Tiro, o mesmo que dissera em Cesareia. Paulo, porém, estava decidido e disposto até mesmo a morrer por amor ao Evangelho. 21:3. Em Tiro, a principal cidade da Fenícia, Paulo se encontrou com os discípulos e permaneceu ali 7 dias. Nessa cidade, Paulo recebeu uma profecia alertando-o a não ir a Jerusalém. 21:4. Se isto que vai lhe acontecer, então não vá a Jerusalém. Paulo recebeu um aviso da parte do Espírito Santo que se ele fosse para Jerusalém, ele encontraria sofrimento lá e até pior que isso. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, e posto de joelho na praia, oramos. Imagina vocês, discípulos, ali orando com Paulo, depois que ele ouviu a revelação pelo Espírito, que se ele decidisse ir a Jerusalém, encontraria sofrimento lá, e até pior. Então a tristeza, vejo a escuridão, já é a segunda vez que eu sofro também quando eu venho refletir neste trecho sobre Paulo. Ir a Jerusalém ou não ir sofrer e até ou não, ir sofrer e até morrer lá. Da outra vez me deu pânico, escureceu tudo também. E eu e alguns discípulos, sabendo da despedida de Paulo, sofremos com Paulo também. É sério isto, porque nós sofremos também quando lemos o texto. Sabendo da despedida de Paulo, sofremos. Ontem eu até queria desmaiar, passei mal, eu não consegui escrever. Eu dormi mesmo, né? Esse texto eu escrevi há algum tempo, em 2022. Né? Eu não consegui escrever, eu dormi pesado com a Bíblia no colo. Eu tomei até 2 banhos para melhorar. E agora eu estou aqui refletindo, que da outra vez que eu refleti foi tribulativo também. Todas as vezes é tribulativo, né? Qual o dia que não é tribulativo para o servo?
Por muitas tribulações nos importa alcançar o reino dos céus. Atos 14, 22. Acredito que seja para que eu fique tirando a lição dessa parte do texto. Porque então vamos orar para o Espírito Santo nos orientar para tirarmos a lição que Deus quer afirmar. Então fazemos a vontade de Deus, né? Só passando mesmo pela prova, pela disciplina, que nós então conseguimos então fazer a vontade perfeita de Deus. E eu acredito que o que aconteceu com Paulo acontece com os discípulos hoje em dia ainda. O Espírito revela ao servo o que vai acontecer caso ele queira ir e está perigando até a morte. E é muito importante orar, né? De repente pode acontecer com você também, né? Mas o Espírito vai te avisar. Mesmo assim, você vai querer ir até Jerusalém? Aqui eles ajoelharam na praia e oraram com Paulo, tipo despedida triste. Pelo que foi revelado, disseram: não vá, Paulo. Todos chorando muito mesmo a partida dele dali. E ele estava disposto até a enfrentar a morte por amor ao Evangelho. Não veremos mais seu rosto, Paulo. Aí eles dão aquele abraço em Paulo, bem apertado, né? Se deixe em Paulo, de tanto amor por ele, demonstra de coração: te amo, Paulo, e as lágrimas rolam no seu rosto. Estamos extraindo do texto mesmo. Verdadeiro amigo chora quando um missionário parte. A igreja chora demais quando ele vai de viagem, quando ele vem. E a igreja chora por amor. O Espírito testifica. E saudando-nos uns aos outros, subimos ao navio e eles voltaram para casa. Referência a João 1,11. Veio para que era seu e os seus não o receberam. E nós, concluindo a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaída e, havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e, entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Então Paulo ficou uma semana com os crentes de Tiro e despediu, em clima de profunda emoção, prosseguindo sua viagem rumo a Jerusalém. 21, 5, 6. Ele ficou um dia com os irmãos em Ptolemaída. E no dia seguinte, partindo dali, chegou em Cesareia. Ali se hospedou em casa de Filipe, o evangelista, um dos 7 diáconos da igreja de Jerusalém. Os filhos deles, das filhas deles eram profetisas. 21, 8, 9. Hernandes Lopes fala sobre a Cesareia, por causa do discípulo de Filipe. Né? Filipe se estabelecera na cidade havia cerca de 20 anos. Desde então, ele se hospedou na casa de Filipe, Paulo. Né? Então, vamos falar um pouco de Filipe. Desde então, a sua família crescera. A magnífica cidade de Cesareia fora construída por Herodes o Grande para servir como porta para Jerusalém. Paulo se hospedou em casa de Filipe, que fugiu de Jerusalém por causa da perseguição, quando Estevão, seu companheiro, foi morto com a participação de Saulo. No passado, Filipe teve de fugir do perseguidor Saulo. Agora os dois estão juntos com os irmãos. O perseguidor se hospeda, né? O perseguidor hospeda o perseguido. É hospedado pelo perseguido. Vamos lembrar de Filipe, o evangelista. Atos 8:5. Descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Filipe, o eunuco. Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E Filipe se achou em Azoto e, indo passando, anunciava o evangelho a todas as cidades até que chegou a Cesareia. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando-se-os, voltemos ao texto em Atos, né? E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágabo.
E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando-se com os seus próprios pés e mãos e disse, isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem esta cinta e entregarão nas mãos dos gentios. Notas, um profeta por nome Ágabo. Ágabo, um dos profetas que predisseram a fome de 46 depois de Cristo. 11, 27 e 28. Naqueles dias desceram os profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E aqui, então, ele profetizou isso, agora ele está profetizando ali que Paulo vai ser preso pelos gentios. Agora prediz que Paulo será preso e encarcerado, que quanto mais perto de Jerusalém Paulo se aproximava, tanto mais clara e específica ficava as revelações sobre sua ida. A profecia de Ágabo não disse que Paulo não fosse a Jerusalém, mas somente que lhe aguardava se fosse. Ele não disse que ele não fosse, nem feito o Espírito também, mas disse que ele aguardava lá, se ele fosse, né, até Jerusalém. E ouvindo-nos isto, rogamos tanto nós como os que eram daquele lugar que não subisse a Jerusalém, temendo pela vida dele, né? Vamos refletir nessa subida, nesta verdade. Se coloque no lugar de Paulo. Ágabo veio e pelo Espírito fez a revelação, dizendo tudo o que está lhe aguardando lá em Jerusalém. Um aviso para você, o que você responderia? Refletiria? Reflita agora. Um amigo da parte de Deus lhe diz, né? Mas os irmãos insistiram com Paulo para ele não ir a Jerusalém porque o Espírito não estava falando para ele não ir, estava falando se ele fosse, lhe aconteceriam a prisão e até a morte, né? Se caso ele fosse, né? Mas os irmãos não queriam que ele fosse, mas ele estava disposto a ir até passar pela morte, fosse o caso. 21:13, mas Paulo respondeu que fazes vai chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Eu creio que a vontade de Deus era maior que a de ficar ali com os irmãos. Era mais forte que ele e ele já estava decidido. Parece inevitável ele perguntando por que vocês estão chorando, me magoando tanto? Se a gente não chora de tristeza, quem sabe não o veremos mais, né? Tanta tristeza, ele vai, não vamos ver mais Paulo. Né? Imagine você chorando pelo seu missionário. Seria preso depois. Ai, Paulo vai ser preso lá, né? O Espírito revelou isto, todo mundo ficou triste. Não o veremos mais chorando até soluçar. Como não chorar por Paulo? Te amamos, mas nem os irmãos implorando, ele não desistiu de ir. O coração dele está disposto a ir. Paulo confessou que estava pronto, mas ainda até a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Aqui o exemplo do coração de Paulo. Até onde você está pronto? Na casa de Paulo, no caso de Paulo ficar com os irmãos, não parece com o feito dele, né? Não parece com ele. E ele foi preso outras vezes. Veja que Paulo não esconde tudo que ele estava pronto a enfrentar a prisão e até a morte pelo Senhor Jesus. Que isso nos encoraje também, né? No exemplo para os crentes, porque nós não aceitamos assim feito Paulo, nós nos negamos a encarar que a morte está em algum lugar, algum dia para nós. Como, né? Nós nos negamos. Lá em Jerusalém, não sabemos. Lá em Jerusalém, né? Onde estará, né? Nós não sabemos, né? Mas Paulo, até por o nome de Jesus, mas muito pode até morrer e negando Jesus, né? É mesmo. Como? Lá em Jerusalém não sabemos. O que nós precisamos hoje é encarar esta realidade e dizer, feito Paulo, vamos enfrentar tudo pelo nome de Jesus. É melhor morrer pelo nome de Jesus do que negar Jesus, como muitos estão se apostatando hoje. Eu quero ser feito Paulo. Não nego a Jesus, vou até o fim. Feito Paulo até ser preso e morto por Jesus, por amor a ele, cremos que ele está em nosso coração. Sem Deus a gente não é nada mesmo, é melhor morrer pelo nome dele. Nota, mas Paulo respondeu,
Este trecho demonstra que a vontade da maioria, até mesmo o desejo unânime dos crentes genuínos e sinceros, nem sempre significa a vontade de Deus. No caso do Paulo, estava especificado pelo Espírito que se ele fosse, e ele estava disposto a morrer, até morrer por amor a Jesus. Mas não é todos que acontece isso, não. Paulo não estava indiferente às lágrimas e imploração de seus amigos. Mesmo assim, não podia alterar o seu propósito resoluto em sofrer encarceramento e até mesmo morrer por amor do nome do Senhor Jesus. É uma realidade a ser refletida. Orando, você enxergará que não era para Paulo um ato de coragem enfrentar tudo por amor a Cristo. Isso nós devemos enfrentar. Não é anormal para os crentes, porque Deus permitir. Isto é certo que nós vamos peitar mesmo, até morrer no dia. Vários profetas souberam o dia deles. Pedro mesmo disse em sua carta, 2 de Pedro 14:15, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado, mas também eu procurarei em toda a ocasião, que depois da minha morte tenhas lembrança destas coisas. Tem muito, Deus avisa, né, quando ele, tudo que ele vai fazer para o servo fiel, né. Aqui até Pedro sabia já a morte que ele glorificaria a Deus. Aqueles crentes da igreja primitiva enfrentava César, Policarpo, Estevão, Micaías, Jeremias, Pedro, enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram a sua fé de cristão. Verdadeira lição. Agora Paulo, e você, como vai enfrentar a fúria de Roma, do mundo, hoje, né? Como os enfrentaremos? Tá mesmo, bem para nós refletirmos hoje, porque tá demais mesmo, tá bem pior, tá até parecendo pior do que aquele tempo, mas na realidade cada tempo é um tempo diferente, não dá para comparar, né? A fúria de Roma com a fúria de hoje, porque aquele tempo era um, hoje é outro. Repetindo o que Paulo disse, mas o Espírito Santo é o mesmo que estava com Paulo, que está conosco, para enfrentarmos qualquer fúria, a de Roma ou a dos tempos, né, modernos agora. E o Espírito Santo é o mesmo, Jesus nunca mudou. Agora a força e a capacitação vem do Espírito Santo para você suportar. Nós nem chegamos até a cruz ainda, né? E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém. Não sabemos o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Você, quando sem rumo, né? Para onde vai você? Para Jerusalém? Foi o Espírito Santo que revelou. Se ele ficasse e ouvisse seus amigos, a profecia não seria cumprida. Mas ele agiu como? Com medo? Covardemente? Escondeu? Ficou na caverna? Não, né? Se ele não fosse, nem ia ser cumprido, né? O que o Espírito estava revelando. Embora fosse um sofrimento para ele, era profecia, né, de Ágabo. Então, acredito que o constrangimento de Paulo não foi. E até um exemplo para nós também, né? Que a gente só quer profecia boa, não quer ouvir coisa até possível até morrer por amor a Jesus. Você queria só ouvir só coisa boa, né? Tem gente que só quer prosperidade, só quer bens, não quer ouvir também que você pode até morrer por amor a Jesus Cristo. Então, pensa nisso. Acredito, a gente só, Jó disse, nós, mulher, falas como uma doida, nós só receberemos o bem de Deus ou receberemos também o mal? Olha o exemplo de Paulo. Acredito que o constrangimento de Paulo não foi o tipo de que Elias que se escondeu na caverna com medo de Jezabel. Foi um constrangimento diferente, porque ele diz assim, no versículo 13b, porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus. O propósito de Lucas é mostrar a semelhança de Jesus. Paulo foi corajoso em decidir ir a Jerusalém, enfrentar tudo, sabendo que sofreria muito lá. Quando Pedro disse para Jesus, e ele disse, Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, Pedro, que não cantará o galo hoje antes que 3 vezes negues que me conhece. Deus conhece o coração do servo, a boa vontade, a sua coragem, a hora certa, o que você vai reagir. Ele sabe tudo sobre você. Ele sabe se você vai recuar, se vai encarar tudo por ele, feito Paulo, ou vai negá-lo, feito Pedro. Depois, nós já lemos que em 2 de Pedro 14:15, Pedro já sabia que morte ele haveria de glorificar a Deus e dava as instruções para a igreja.
Billy Graham tem um trecho no livro dele que instrui várias coisas que o crente deve fazer com calma, referência à herança, até ao hino que ele escolhia que cante no funeral. Vamos continuar lendo. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo, faça este a vontade do Senhor. Faça-se a vontade do Senhor. Depois daqueles dias, havendo feito os preparativos, subimos a Jerusalém, e foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Minição, natural de Chipre, discípulo antigo com quem havíamos de hospedar-nos. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muita boa vontade. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muita boa vontade. No dia seguinte, Paulo entrou na casa de Tiago, todos os anciãos vieram ali, lendo com Hernandes. Paulo chega a Jerusalém depois de uma longa viagem. Vamos destacar algumas partes. Uma acolhida calorosa. E lendo só com a Bíblia fica meio tenebroso a chegada dele ali em Jerusalém. Fica meio tenebroso se você for ver quando ele chegou ali, né? Em Jerusalém. Mas os irmãos sinceros que gostavam muito de Paulo o acolhem. Quando Paulo chegou com o seu pessoal, a sua comitiva foi recebida com alegria pelos irmãos. Não havia tensão entre Paulo e os irmãos da igreja em Jerusalém, em Gálatas 2. Ou é 3. Em Atos 15 revelam essa unidade da igreja judaica e gentílica. A tensão mesmo estava na mente dos judaizantes que rejeitavam a ideia dos gentios se tornarem cristãos antes de se fazerem judeus. 21:18. No dia seguinte, Paulo foi se encontrar com Tiago, o líder da igreja, ocasião em que os presbíteros se reuniram para ouvirem o apóstolo Paulo. Nesse tempo, Pedro e João era bem provável que não estivessem mais em Jerusalém. A igreja de Jerusalém tinha crescido e tinha muitos membros. Seria necessário vários presbíteros para pastoreá-lo. Um testemunho minucioso, 21, 19 e 20. No dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago e todos os anciãos vieram ali. E havendo-o saudado, contou-lhes minuciosamente o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E avisando-os, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe, bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem a todos são zelosos da lei. E já acerca de ti foram informados em que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem de Moisés, dizendo que não devem circuncidar dos filhos nem andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? Em todo o caso é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faz, pois, esta que te dizemos. Temos 4 varões que fizeram voto. Toma estes contigo, santifica-te com eles e faz por eles os gastos, para que rapem a cabeça, todos ficarão sabendo que nada era daquilo que foram informados acerca de ti. 21:14. Faça-se a vontade do Senhor. Muitos discípulos, até o profeta Ágabo, profetizaram dos sofrimentos que Paulo passaria se fosse a Jerusalém. Eles interpretaram a palavra profética como orientação pessoal a Paulo para que não fosse a Jerusalém. Paulo reconheceu a veracidade da revelação, não aceitou a sincera interpretação que os discípulos disseram à profecia. Paulo confiava na orientação pessoal do Espírito Santo e na palavra de Deus aplicada pessoalmente a si para tomar uma decisão tão importante. No tocante ao nosso ministério, devemos esperar uma palavra pessoal de Deus e não meramente depender da palavra de outros. Do versículo 19 até o 24 eu anotei. Lemos. O resumo foi um testemunho minucioso. 21, 19 e 20. Paulo deu o relatório todo aos líderes da igreja em Jerusalém, ao que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. 1 Coríntios 15, 10. Ao ouvirem um relatório missionário, todos deram glória a Deus e também contaram sobre as dezenas de milhares de judeus que se mantinham ainda zelosos da lei. John Stott diz que na igreja em Jerusalém não se ouviu nenhum murmúrio de desaprovação, assim como na conversão de Cornélio, 11:18, na evangelização dos gregos de Antioquia e na primeira viagem missionária, 14:27, 15:12. A evidência da graça de Deus para com os gentios era indiscutível e a única resposta.
adequada para adoração. A única resposta adequada para adoração. O louvor de Tiago e dos presbíteros não era forçado, mas espontâneo e genuíno. Vamos ler 21, 21, 26. Uma ação preventiva. Tiago estava preocupado com a chegada de Paulo a Jerusalém, sabia que os boatos a seu respeito ainda não haviam sido dissipados. Circulava em Jerusalém uma falsa. Tiago estava preocupado com a chegada de Paulo a Jerusalém, sabia que os boatos a seu respeito ainda não haviam sido dissipados. Circulava em Jerusalém uma falsa notícia de que Paulo ensinava os crentes judeus a apostatarem de Moisés, deixando de circuncidar seus filhos e de observar a lei de Moisés para prevenir o apóstolo de qualquer desabor e também calar a boca dos críticos. Paulo foi aconselhado a purificar-se juntamente com toda a sua comitiva, seguindo a purificação, juntamente com toda a sua comitiva, segundo a sua tradição dos judeus, fazendo o voto de Nazireu e raspando a cabeça. Paulo foi aconselhado a se juntar a 4 varões que fizeram voto para santificarem, e Paulo também a gastaram dinheiro com eles para rasparem a cabeça, sinal de santidade, e todos os outros judeus ficaram sabendo que Paulo não fez nada daquilo que lhes fora informados e que estava em conformidade com a lei dos judeus. 21, 20. Crentes zelosos da lei. Tiago e Paulo sabiam que as cerimônias judaicas não salvavam ninguém. Gálatas 2, 15, 21. Reconheciam, porém, que parte da lei e dos costumes judaicos podiam ser observados como uma expressão de fé em Cristo, por parte dos crentes e do seu amor por ele. Os crentes judeus tinham, com toda a sinceridade, aceitado a Cristo, sido regenerado pelo Espírito e cheios dele. Seu zelo pela lei e pelos costumes não vinha de uma atitude legalista, mas de coração dedicados a Cristo e da lealdade dos caminhos de Deus. Mateus 7,6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deis aos porcos as vossas pérolas, para que não piseis e voltando-se vos despedacem. Paulo foi aconselhado a purificar-se juntamente com o seu pessoal, conforme a tradição dos judeus, fazendo o voto de Nazireu e raspando a cabeça, para que os outros judeus saibam e vejam que ele estava em conformidade com a lei. Todavia, quanto aos gentios que creem, como foi estabelecido no concílio em Jerusalém, abstendo-se das coisas sacrificadas aos ídolos, sangue e carne de animais focados e as relações sexuais ilícitas, Paulo e sua equipe aceitaram com prontidão essa reivindicação. Mais uma vez, John Stott nos ajuda a entender com o problema da convivência harmoniosa entre os convertidos judeus e os gentios. 21, 25. Qual era a preocupação de Tiago? Não era o caminho da salvação. Tiago e Paulo concordavam que esse era através de Cristo e não da lei. Não era o que Paulo ensinava aos gentios convertidos. Ele ensinava que a circuncisão era desnecessária, e Tiago e o concílio de Jerusalém haviam dito a mesma coisa, e não era lei moral. Paulo e Tiago concordavam que o povo de Deus deve levar uma vida santa de acordo com os mandamentos de Deus, mas eram os costumes dos judeus. Tiago e Paulo estavam de acordo em termos doutrinários e éticos. A tensão entre eles era de natureza exclusivamente cultural. A solução que chegaram, portanto, não sacrificava nenhum princípio doutrinário ou moral, apenas fazia uma concessão prática. Desta forma, Paulo cede em favor da evangelização e também da solidariedade judaica gentil. Por outro lado, Tiago manifesta atitude similar ao louvar a Deus pela missão entre os gentios e ao aceitar a oferta da igreja dos gentios. Quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: varões israelitas, acude este homem, que por todas as partes vinha a todos contra o povo e contra a lei, contra este lugar, e demais disto, introduz também no templo gregos e profanou este santo lugar, porque tinham visto com ele na cidade Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduziria no templo. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso do povo pegando
pegando de Paulo e arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam, e procurando eles matá-lo, chegou um dos tribunos da corte e o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Este, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles, e quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir Paulo. E então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias, e lhe perguntou quem era o que tinha feito, quem era e o que tinha feito. A prisão de Paulo em Jerusalém. Vou ver quanto que tem aqui, porque... eu vou fazer, acho que eu vou fazer em outro vídeo, porque já tem meia hora. Então, me acompanha lá no outro. Eu vou fazer o número 2. Então, vou falar. Número 2 de Atos 21, né? Paulo é preso em Jerusalém. Amém, Jesus. Paz.